Bem, pessoal, bom dia para vocês, boa tarde, boa noite no seu horário aí que vocês vão estar assistindo essa aula, tá? Mas essa aula nossa daqui é sobre a parte de receptores farmacológicos, tá? Que faz parte do conteúdo para a nossa segunda verificação, tudo bem? Então, tá? Esses receptores farmacológicos, eles são moléculas, tá? Que fazem com que se liguem aos fármacos, tá? Ok? E a partir dessa interação ou dessa ligação, como vocês queiram dizer, tá? Ele faz com que o fármaco em si manifeste seu mecanismo de ação farmacológica através de concentrações, tá? Diminutas, ou seja, em pequenas concentrações que fazem com que esse fármaco consiga se ligar, tá? A esse receptor. Lembrando que esses receptores são estruturas específicas, tá? Que fazem com que eles se tornem específicos para a sua ligação, para a sua interação com os fármacos. Por isso que no desenho daqui nós verificamos o que? Nós observamos que essa interação do fármaco-receptor, tá, faz com que as substâncias químicas que não consigam se ligar, tá, se liguem de forma específica a componentes específicos que estão sobre as células, que são o quê? Que são os receptores. Tá? E esta ligação e esta interação desse fármaco com o receptor, ela depende, tá, de algumas características, como, por exemplo, a alta potência, a especificidade química entre o fármaco e o seu receptor químico, e a especificidade biológica, ou seja, a natureza da ação e o local, tá, principalmente nos sistemas biológicos, aonde o meu fármaco irá se interagir, irá se ligar aqui ao receptor. Desta forma, esses receptores, tá, eles fazem com que haja uma estrutura, uma ligação específica, tá, com o fármaco, havendo aqui uma diferenciação grande entre o que é receptor e do que é aceptor. O receptor são moléculas específicas de natureza endógenas, ou seja, que são produzidas no nosso organismo, que fazem com que haja uma ligação ao fármaco, tá? Com que ele se ligue ao fármaco. É diferente dos aceptores, por quê? Porque esses aceptores são moléculas exógenas, ou seja, são moléculas extracorpóreas, tá? Aonde eles se ligam e realizam mecanismos seletivos, tá? Em determinados tipos de ação, como, por exemplo, no caso dos venenos, aonde esses venenos eles conseguem exercer um efeito, tá? No nosso organismo, por quê? Porque eles apresentam moléculas receptoras que conseguem, tá, interagir com o organismo e consegue manifestar a sua ação. Desta forma, a natureza desses receptores é a principal busca, tá? A principal busca, a principal pesquisa dentro da farmacologia. Por quê? Porque eles tentam desvendar a natureza da ação, a natureza da interação que esse receptor vai ter sobre o nosso fármaco, tá? Para determinar, para manifestar um determinado efeito biológico. E esses efeitos biológicos, ou seja, essa interação para gerar esses efeitos biológicos, eles precisam partir da ligação de certas biomoléculas, como, por exemplo, proteínas, enzimas, complexos lipoproteicos, proteínas de natureza não enzimática e moléculas nucleares, como no caso do DNA e do RNA, que fazem com que esse fármaco se interaja com esse receptor, tá? Que apresenta uma afinidade química e que por alterações, ou seja, por mudança nas alterações químicas ou conformacionais que ocorrem a partir dessa interação, elas podem causar um efeito biológico que pode ser ou uma ativação ou pode ser uma inibição desse efeito biológico aqui. Dessa forma, essa interação do fármaco com o nosso receptor gera algumas mudanças na interação, principalmente, tá, na estrutura dessa ligação, na configuração das moléculas e também na conformação das moléculas que venham a ser originadas aqui por conta desta interação. Exemplos nós temos ao monte, como, por exemplo, no caso do acetil da AS, principalmente da forma acetilante, que uma vez havendo a interação com o seu fármaco aqui, ela consegue mudar sua estrutura química de forma conformacional, podendo haver aqui, tá, uma melhor interação, mas é uma interação de forma irreversível.
É diferente aqui da molécula de daunorubicina, como exemplo daqui do lado, que ela faz uma intercalação com as moléculas do RNA para poder fazer seu efeito aqui farmacológico. Além disso, a ligação dessa interação com o fármaco do receptor, para ela poder vir a ocorrer, para ela poder existir e se manifestar, ela precisa haver com que haja a presença de forças de ligação que façam com que essas forças de ligação sejam mais interativas entre o receptor e o seu fármaco, ou do fármaco com o receptor, como vocês queiram dizer, tá? Para quê? Para que o encaixe e principalmente para que a ligação se torne ou uma ligação forte, ou uma ligação que haja uma melhor liberação de energia, fazendo com que seja de forma espontânea ou não aqui. Por isso que, dentre os tipos de ligações, nós temos as 4 principais ligações, que são a ligação covalente, a ligação iônica e a ligação via ponte de hidrogênios, tá? E a ligação de forças de Van der Waals, que são as principais forças de ligação aqui, no qual os fármacos podem realizar com os seus receptores. Tá? Sendo que a ligação covalente é a ligação mais forte e mais estável. Por quê? Porque ela cria uma estabilidade, principalmente na maioria das moléculas orgânicas. E ela está presente principalmente em classes farmacológicas, como anticancerígenos e quelantes aqui. A segundo tipo é a ligação de fonte, a ligação iônica, que diferentemente da ligação covalente, esse tipo de ligação, ela ocorre por uma atração eletrostática, tá? Através de cargas opostas, ou seja, esse tipo de força de ligação aqui, por mais que ela seja menor do que a covalente, nós observamos que ela está presente na maioria dos receptores a nível macromolecular. E ela ocorre através de um grau de ionização, aonde os fármacos interagem de forma ionizada com os seus receptores aqui. Já na ligação de pontes de hidrogênio, tá? Ela é muito positiva, ou seja, por ser a terceira força de ligação, ela é muito positiva. Por quê? Porque ela se baseia principalmente através aqui de uma doação de elétrons, principalmente de elétrons negativos, com o nitrogênio, como na ligação com átomos de nitrogênio ou com oxigênio aqui. Havendo aqui a formação, tá, de uma reação seletiva e também estável aqui. E específica aqui quando a reação se tornar específica para o receptor. E por último, nós temos aqui as forças de Van der Waals, que em relação às 3 primeiras que a gente conversou, ela é um tipo de reação, um tipo de ligação fraca, tá? Mas é uma ligação importante. Por que ela é importante? Porque ela determina aqui principalmente a especificidade do fármaco receptor, aonde o fármaco ele consegue, primeiramente, através de uma ligação iônica, se ligar ao seu receptor e depois conferir uma estabilidade para esse complexo de ligação entre o fármaco e o receptor, e posteriormente ele vai ser reforçado, tá? Ou por um tipo de força de Van der Waals, juntamente com uma ligação de ponte de hidrogênio, para que ocorra assim o que é uma ativação significativa do receptor, tá? E esse complexo, tá? Após haver a interação, ou seja, após haver essa ligação, ele consegue se dissociar, tá? Havendo assim o que a gente chama de uma cessação do efeito farmacológico, ou seja, o fármaco deixa de manifestar sua ação farmacológica aqui no organismo. Bem, pessoal, do que nós tínhamos que falar sobre receptores farmacológicos, era isso que nós tínhamos que ter conversado no dia de hoje, nessa aula de revisão. Tá? Sexta-feira nós já falaremos sobre interação fármaco-receptor, tá? E com isso nós já encerramos a parte da revisão, tá bom? Para a segunda verificação nossa, tá? Lembrando que nesta quinta a gente vai ter aula normal para seguir o conteúdo programático nosso, que a gente falará sobre interações medicamentosas, tá? Então aguardo vocês na quinta-feira. Tenham um bom dia para vocês.